Soberano Deus, eis-nos aqui diante de Ti mais uma vez em oração e súplica. Pedimos-te agora, Senhor, em meio aos cânticos, que proclamaram o louvor que é devido ao Teu nome, que o Senhor nos fale através de Sua santa e poderosa palavra, e ela nos venha, Senhor, produzindo santidade, e ela nos confronte, que ela convoque ao arrependimento, que ela leve a um compromisso sério com Deus, a uma devoção integral, a uma consagração da vida por inteiro. Fala conosco nesta hora por meio da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Podemos assentar. Meus amados irmãos, Deus age segundo desígnios e propósitos. As ações de Deus seguem um plano, um objetivo. Antes de Jesus Cristo ascender aos céus, já tendo ressuscitado, esteve com os discípulos, deu-lhes orientações, entre elas a grande comissão para pregar o Evangelho a toda criatura, em toda parte. Também lhes prometeu poder para isso, através do Espírito Santo, que enviaria. Ordenou que se mantivessem em expectativa, logo em oração, desejando este dia em que o Consolador viria para presidir a igreja em seu nome, ou seja, o Espírito Santo. Jesus, entretanto, não disse qual seria o dia em que o Espírito Santo
desceria sobre eles, viria para estar de modo permanente com a igreja, liderando-a. Mas Jesus deixou-os na expectativa. E a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estando eles reunidos no mesmo lugar, então o Espírito Santo veio, o Consolador chegou, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. O barulho do ruído do vento que entrou naquele ambiente, juntamente com as línguas que foram faladas, criou um barulho que atraiu muitas pessoas que vieram ver o que estava acontecendo. E eram pessoas de diversos lugares, embora todos fossem judeus. Porque aquele dia, veja, o desígnio de Deus era que tudo aquilo se desse naquele dia. Aquele dia era o dia de Pentecostes. Era o dia de uma festa em Jerusalém significativa. E, meus amados irmãos, vinham judeus de todas as partes para a comemoração daquela festa. Obviamente, fim da festa, retornavam, não sendo eles da região de Israel, voltavam aos seus lugares, aos países, às nações onde eles habitavam. Mas estavam ali judeus provenientes de vários lugares. E naquele dia, Pedro pôde pregar não apenas aos habitantes daquela cidade, aos nativos daquela região, mas a judeus procedentes de vários lugares, que estavam entre a multidão que se ajuntou para ver o que estava acontecendo. Como resultado da pregação de Pedro, quase 3.000 almas converteram-se ao Senhor. E aquelas pessoas que ali se converteram, seriam elas os futuros missionários da igreja. Como eu disse, vinham de regiões diferentes. Quando Deus lhes permitiu entender o que os discípulos falavam em língua estranha, em sua própria língua nativa, em seu idioma natal, na região onde eles habitavam, eles se surpreenderam, dizendo: como são estes homens aqui, galileus, nos ouvimos falar em nossas próprias línguas, e aqui há cretenses, há regiões as mais diversas, representadas nos que estão aqui, e todos estão entendendo-os em sua própria língua nativa. Houve ali, irmãos, pessoas convertidas de vários lugares, que futuramente voltariam ao seu lugar e pregariam o Evangelho. E nós percebemos como este fenômeno se repete no propósito de Deus. Quando o avivamento pentecostal iniciou no início do século XX, lá na rua Azusa, onde Deus escolheu aquele lugar para derramar o Espírito Santo, uma igreja metodista que havia sido fechada, um templo que servira de armazém, mas agora estava lá com pessoas simples reunindo-se para orar, e ali Deus voltou a poderosamente batizar no Espírito Santo. Quando iniciou aquele avivamento, pessoas vinham de vários lugares, de várias partes do mundo, e iam até ali, eram batizadas no Espírito Santo, e depois voltavam ao seu lugar como missionárias. Algumas iam até para outros lugares. Thomas Barrett era um europeu que manteve correspondência com os da rua Azusa. Foi batizado no Espírito Santo e tornou-se o homem que levou a mensagem pentecostal a toda a Europa. Do navio de Daniel Berg, foram batizados no Espírito Santo dentro daquele movimento, e depois vieram ao Brasil como missionários. Pessoas iam de todas as partes do mundo para aquele lugar para serem batizadas no Espírito Santo, e voltavam com a nova unção para os seus lugares para fazerem a obra do Senhor. Cartacho Rolim, que foi um sociólogo brasileiro, um dos primeiros a estudar o fenômeno do crescimento pentecostal no Brasil,
com particularidade das Assembleias de Deus, ele explicou o grande crescimento da seguinte maneira, particularmente na região Nordeste. Ele disse, em função da seca no interior, havia um êxodo rural, muitas pessoas que estavam famintas, necessitadas no interior, sem plantio, sem colheita, sem chuva, vinham à capital do seu estado, vinham, no caso aqui, por exemplo, nosso do Ceará, Fortaleza, mas em outras capitais também. Alguns arriscavam-se até a ir para o Sudeste, na busca de coisas melhores. E quando eles chegavam, encontravam uma igreja pentecostal na região urbana. Eram bem acolhidos. Uma das características que Cartacho Olim dava ao movimento pentecostal pioneiro era o modo acolhedor que tinham. Pessoas que chegavam nessas igrejas, que não conheciam ninguém na cidade, que ninguém as notava, ninguém olhava para elas. Quando eles chegavam numa igreja pentecostal, elas eram abraçadas logo pelo porteiro, que falava com elas como se já as conhecesse há muito tempo. E dentro desse ambiente acolhedor eram abrigados emocionalmente, ouviam a palavra, eram salvos, batizados no Espírito Santo. E mais adiante, vindo a chuva para o interior, voltavam para a sua cidade interiorana. Mas quando voltavam já eram salvos, batizados no Espírito Santo, haviam aprendido a palavra, e eram estes que iam abrir congregações no interior. De acordo com Cartacho Olim, o movimento pentecostal, diferentemente do trabalho missionário de outras denominações, não se expandiu por missionários profissionais que faziam um curso de missões, um seminário, e vinham patrocinados por alguma igreja para fazer o trabalho. As igrejas pentecostais urbanas eram compostas por pessoas simples que não teriam condições de manter o missionário no interior, nem tinham um seminário para prepará-lo, mas ao chegarem essas pessoas do interior e encontrarem uma igreja onde o fogo do Espírito Santo estava ardendo, ao converterem-se, serem batizadas no Espírito Santo, depois elas voltavam para o seu lugar de origem. Não eram missionários profissionais sendo enviados, eram pessoas voltando aos seus lugares, e eles queriam voltar, muitas vezes, até antes de a chuva tornar a cair. Queriam voltar porque queriam compartilhar com os seus familiares o que haviam conhecido. E eram eles que, voltando, abriam os trabalhos, e assim havia o crescimento, por aquilo que Cartacho Olim chamou de nucleação, um termo sociológico que ele escolheu para explicar esse trabalho de multiplicação de congregações. Assim também foi no dia de Pentecostes. Muitas pessoas vindas de vários lugares para a comemoração da festa, pretendiam voltar logo em seguida, foram convertidas ali. Mas se elas logo em seguida a conversão retornassem para os seus lugares, como poderiam elas serem missionárias? Não tinham nenhum preparo, não tinham aprendido a palavra, não tinham sido instruídas, doutrinadas. Elas próprias seriam novos convertidos de poucos dias. Como se alimentariam, como receberiam as diretrizes para o crescimento espiritual? Então, a fim de que permanecessem por mais tempo, antes de voltarem ao seu lugar, os irmãos que moravam em Jerusalém começaram a vender as suas propriedades, que tinham a mais, de modo que essas pessoas pudessem, através dessas propriedades vendidas, se manterem por mais tempo lá, de maneira a que aprendessem, perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Algumas pessoas leem
Esse momento em que as propriedades são vendidas e os que estavam precisando são assistidos, como se fosse um mero trabalho caritativo de ajuda aos pobres, mas essas pessoas não eram pobres, necessariamente. Essas pessoas tinham o seu lugar de origem, onde viviam normalmente, eram pessoas que tinham ido ali para a comemoração da festa, tinham dinheiro para financiar a viagem até ali. Então não era um mero trabalho caritativo de ajudar, era o custeio de uma formação espiritual, era o custeio de um preparo para que elas voltassem ao seu lugar e fizessem a obra de Deus. Semelhantemente ao custeio de um missionário, da preparação de alguém para fazer uma determinada obra, para que tenha uma formação adequada a isso. E nesse momento, irmãos, ninguém era obrigado a dar nada. Os irmãos que vinham e vendiam suas propriedades, depositavam o valor do preço aos pés dos apóstolos, faziam isso liberalmente, por amor. Já vi alguém dizer, é outra interpretação errada, que os discípulos viveram no regime comunista, no princípio, criado por eles próprios. Mas aqui não havia comunismo. Porque no comunismo as pessoas são forçadas a deixar suas propriedades ao Estado. Ninguém é proprietário de nada, mas isso não é por uma liberalidade, é pelo poder coercitivo de um Estado totalitário, que não reconhece a propriedade privada. Isso é o comunismo, envolve força. Aqui não tem nenhuma imposição, não houve nenhuma força, houve amor. As pessoas vendiam suas propriedades excedentes, mas obviamente mantinham-se com aquela onde tinham sua residência. Elas não eram obrigadas a vender o que tinham a mais, não eram obrigadas a colocar o preço do negócio, da venda aos pés dos apóstolos. Faziam isso liberalmente, por amor, porque viam a importância da obra de Deus, porque viam a importância de aquelas pessoas serem ali preparadas para futuramente voltar para o seu lugar. É interessante que esses que estavam ali, que vieram para o Pentecostes, converteram e permaneceram como resultado da ajuda dos irmãos, depois de um tempo não quiseram mais voltar para o seu lugar não, estavam gostando demais. Um avivamento glorioso, muitas coisas maravilhosas acontecendo, foi preciso vir uma perseguição para forçá-los a voltar, mas aí foi Deus. Depois da morte de Estevão, de acordo com Atos capítulo 8, veio uma grande perseguição sobre a igreja, e muitos foram dispersos, particularmente esses que já não moravam lá, e dispersos iam pregando o evangelho por toda parte, em regresso ao seu lugar de origem. Então eles até gostaram tanto de ficar, que se Deus não tivesse permitido vir uma perseguição para os espalhar, talvez não tivessem saído de lá. Alguém diz: pastor, de onde você tira a ilação, a inferência de que esta perseguição teve por objetivo, no propósito de Deus, espalhá-los, fazê-los voltar à sua região? É que em Atos 1:8 diz: recebereis poder e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a Bíblia diz que quando veio a perseguição, eles foram espalhados por Samaria e pela Judéia, exatamente de acordo com Atos 1:8, que diz: vocês serão testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A perseguição nos espalha nessa exata direção que Atos 1:8 diz. Inclusive diz: foram espalhados por Samaria, pela Judéia. E é então que Filipe, por exemplo, chega nesse momento com o evangelho a Samaria, dando ocasião de cumprimento para Atos 1:8. Interessante que essa comunidade que era de Jerusalém, por conta disso, depois empobreceu, venderam suas propriedades, ajudaram os irmãos. Depois eles próprios, em razão do que fizeram pelos irmãos, passaram necessidade. E Paulo começou a pedir ofertas
abertas as igrejas dentre os gentios para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. E Paulo dizia isso: olha, ajudem os irmãos de Jerusalém, porque foi graças ao esforço deles que os missionários chegaram até vocês. Agora vocês são devedores deles. Agora vocês têm que retribuir ao que eles fizeram por vocês, porque vocês conheceram o Evangelho por causa daqueles que puderam ficar mais tempo lá, mantidos por aqueles irmãos que deram tudo e agora empobreceram, a fim de que eles, depois preparados, fossem a vocês levar o Evangelho. Então esse é o cenário aqui do livro de Atos, em que as pessoas estavam voluntariamente dando as coisas para ajudar estes que deveriam permanecer em Jerusalém, que deveriam prepararem-se para a obra de Deus. Não havia aqui um comunismo, não havia poder coercitivo, não havia negação da propriedade privada. E aproveito o ensejo, irmãos, para dizer uma coisa importante: é que nós nunca devemos sobrecarregar a igreja do Senhor desnecessariamente. Esses irmãos tiveram um objetivo muito importante para fazerem esse esforço que aqui está mencionado. Mas há muitas pessoas que cobram da igreja o que não deveriam cobrar. Há pessoas que já chegaram para mim e disseram assim: pastor, eu estou passando dificuldade, queria que a igreja me ajudasse. Eu digo: você tem pai, tem mãe, tem irmão, tem irmã? Tenho, pastor. Você já perguntou se eles não poderiam me ajudar? Mas, pastor, é que eu estou intrigado com eles. Eu disse: e você está intrigado com eles e quer que a igreja ajude vocês? Vá lá, peça perdão a eles se você causou alguma coisa. Se mostre disposto a reconciliar-se. E depois, essa ajuda. São a sua família, eles vão ajudar. Mas, pastor, eu não quero me rebaixar. Aí já havia a intriga, agora já veio o orgulho. Eu não quero me rebaixar lá e pedir alguma coisa. Então a igreja é que tem que lhe satisfazer, porque você não quer resolver a sua intriga e você não quer deixar de ser orgulhoso. Aí a pessoa diz, quando recebe um não como resposta: a igreja não ajuda ninguém, a igreja não assiste. E alguns às vezes ouvem um murmúrio e saem difundindo essa ideia, não sabem nem o que aconteceu, se a igreja não tem amor, quando aquela pessoa tem família para abrigá-la, para ajudá-la. E ela não está pedindo socorro à família que poderia dar, porque ela brigou com pessoas. Se a igreja ajudar num caso como esse, ela está reforçando a divisão dentro de uma família, um orgulho no coração de pessoas. Por outro lado, se você tem alguém na sua família que passa necessidade e você tem como ajudá-lo, você é crente, você deve ajudá-lo. Tem crente que chega às vezes para a igreja e diz: irmãos, ajudem aqui o meu irmão que está passando dificuldade, meu pai, minha mãe. Sim, irmão, você não pode ajudar? Não, eu não posso, eu tenho dinheiro, mas eu me esforcei muito para juntar dinheiro que eu queria comprar um carro. Aí ele não quer pegar o dinheiro para o carro que ele juntou e ajudar o parente dele, a família dele, e quer que a igreja ajude. Aí se a igreja não ajudar, a igreja não tem amor. Não, desfaça os seus planos e ajude. Não é seu familiar. O apóstolo Paulo deixa isso claro para nós, irmãos, lá na carta a Timóteo. E eu vou abrir esse parêntese aqui porque acho que isso seja importante de se saber. 1 Timóteo 5, no verso 8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé
e é pior do que o infiel. E aqui no versículo de número 16 do mesmo capítulo 5 de 1 Timóteo diz: se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar as que deveras são viúvas. Algumas pessoas citam o texto lá de Atos para dizer: pastor, aqui eles ajudavam, davam tudo. Irmãos, esses homens aqui obviamente ajudavam quando alguém realmente precisava, quando havia motivos para ajudar. Mas esse momento em que eles estão vendendo suas propriedades, entregando tudo aos pés dos apóstolos, é o momento em que eles estão pensando na obra de Deus. Eles estão pensando no Evangelho, chegar a outros lugares e preparar aquelas pessoas. Uma vez entrou um cidadão aqui e dizia que queria se congregar conosco. E ele disse: pastor, eu tenho uma proposta para a igreja. Mal chegou, a primeira conversa que eu tive com ele, ele foi logo ter uma proposta. Aí ele disse: a minha proposta é a seguinte, é seguir o livro de Atos à risca. Fazer uma lista de todos os membros da igreja, pegar tudo que cada um tem e aí equalizar. O que não tem, o que tem vai passar para o que não tem. Ele queria um comunismo. Ele fazer uma planilha e fazer a transferência. Eu disse: você trabalha, eu estou desempregado. Aí eu entendi o que ele queria. Eu disse: olha, aqui não. A igreja primitiva não fez planilha, não. A igreja primitiva não obrigou quem tinha a dar, não. Aqueles irmãos deram por amor, deram porque quiseram. É o que Pedro diz aqui para Ananias. Ananias, ele pega uma propriedade e vende. Ele dá uma parte do dinheiro, resultado da venda. Mas ele mente e diz: eu tenho tudo, eu estou dando tudo. Pedro diz, porque Pedro tem a revelação do Espírito de que ele está mentindo. Pedro diz: por que você está falando isso? Por que está enganando a igreja? Por que está mentindo para Deus? A propriedade era sua. Ele reconhece a propriedade privada. No versículo de número 4 ele diz: guardando, eu não ficava para ti. Se guardasse a propriedade, você não precisava dar, não. E vendida não estava em seu poder. Depois de vendido, o dinheiro era teu. Ninguém está obrigando, não. Ninguém te obrigou a vender, ninguém te obrigou a dar. Você podia ter continuado com a sua propriedade. Você podia ter vendido e ter ficado com ela, com o dinheiro. Mas por que você está dando e mentindo? Dizendo que está dando tudo sem dar. Note como Pedro reconhece. Pedro não queria que ninguém fizesse isso forçadamente. Os apóstolos não queriam que ninguém fizesse isso forçadamente. A lógica da igreja não é a coerção, a força. É o amor, a espontaneidade no contribuir. E não se fazia aqui exigência de que se contribuísse para A ou B. Agora a pergunta que vem à nossa mente é essa: por que Ananias e Safira mentiram? Qual a razão de eles mentirem? Veja só, eles estavam fascinados com tudo que estava acontecendo. Milagres, conversões, um crescimento muito rápido da igreja. E eles devem ter pensado consigo mesmos assim: bem, vamos vender o nosso terreno, vamos dar uma parte dele, dizendo que estamos dando tudo, vamos ficar com a outra, porque aí a gente tem garantia dupla. Se esse movimento prosperar, amanhã nós vamos ser lembrados. Eles foram os fundadores desse movimento, foram os primeiros a dar as coisas, ajudaram muito. Nós vamos ser lembrados, nós vamos ser pessoas importantes dentro desse grande movimento, se tudo der certo. Se esse negócio não for de Deus e não der certo, quem vendeu tudo e deu tudo vai para a falência, mas a gente não, porque a gente segurou uma parte do dinheiro.
Então vamos ver onde é que isso vai dar. Vamos dizer que a gente deu tudo porque isso nos promove dentro do movimento. Mas ao mesmo tempo, se esse negócio não prosperar, a gente não fica desamparado, a gente segurou uma parte. Então eles tiveram essa estratégia. Ananias e Safira eram crentes de verdade, pastor. Há até quem acha que são e que foram julgados por Deus, mas que teriam entrado no céu. Eu creio que não eram. Até porque a Bíblia diz aqui no verso 1, um certo homem chamado Ananias, não diz um irmão, mas um homem. E ele estava no meio da igreja, ele era um cristão nominal, mas não era uma pessoa realmente convertida, nem ele e nem a sua esposa. E eles então mentiram, chegaram lá e disseram: está aqui, vendemos tudo, trouxemos todo o ganho da venda para cá, para ajudar essa obra. Mas Deus mostrou a Pedro que aquilo não era verdade. E Pedro disse a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Verso 3: para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herdade, guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Meus irmãos, duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, é que Pedro interpreta que quem os induziu a essa mentira foi o diabo. E a mentira é considerada por Pedro nesse momento tão grave, que Pedro diz: o diabo encheu o coração de vocês para mentir. Porque era muita coragem mesmo, irmãos. Coragem para o mal. Imagine, no meio de um poderoso avivamento, pessoas se convertendo em grande número, milagres, sinais e prodígios se operando pelas mãos dos apóstolos, o Espírito Santo fazendo coisas gloriosas. Para essas pessoas terem estrutura para chegar lá e com frieza mentir, vencendo a consciência que acusa, vencendo o temor de que poderia vir um castigo de Deus por aquela mentira, principalmente porque estavam vendo tudo que o Senhor estava operando, para elas terem força para isso, o inimigo teve que calejá-los. Pedro diz: o diabo encheu o coração de vocês, encheu até o cume da taça, para que vocês mentissem. O erro de vocês é que deixaram o diabo encher o coração de vocês. E em João 8,44, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, que nunca se firmou na verdade. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é o pai da mentira. Meus irmãos, a mentira na Bíblia é um pecado grave. Antes de eu falar sobre este tipo de mentira aqui, que não foi aos homens, mas a Deus, eu quero dizer que, de uma maneira geral, a mentira é um pecado gravíssimo. A Bíblia diz lá em Apocalipse que todos os mentirosos, interessante a palavra todos, por que todos, pastor? Quem mente a mentira branca, preta, azul, seja lá qual for a maneira que ele escolheu para viver uma vida mentirosa, a sorte de todos os mentirosos é o lago de fogo. Ficarão de fora todos os mentirosos. Lá em Levíticos, a Bíblia diz assim no capítulo de número 19, versículo 11: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Lá em Efésios, a Bíblia nos diz o seguinte, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 25: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Lá em Colossenses, no capítulo de número 3, verso 9, diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A mentira é gravíssima porque Deus é a verdade, porque o diabo é o pai da mentira. Só em mentir já estava cometendo um grande
Ananias e Safira. Mas aqui Pedro diz que a mentira tomou proporções mais elevadas, porque eles não mentiram aos homens, mas a Deus. O objetivo deles era enganar aquela obra que Deus estava realizando. Muito mais do que enganar Pedro, do que enganar os apóstolos, eles queriam enganar aquela obra. Meus irmãos, em dias de avivamento, Deus julga severamente, porque o próprio avivamento, pelos seus frutos, já se evidencia como uma obra de Deus. E quando as pessoas pecam no avivamento, elas pecam sabendo que Deus está fazendo uma grande obra. Se o pecado é contra o próprio avivamento, então elas estão pecando diretamente contra Deus, no sentido de afrontar a Deus diretamente, porque no sentido extensivo todo pecado é contra Deus. No caso, estes homens quiseram se beneficiar da obra de Deus, ganhando status por estarem dando, mas não estavam confiando na prosperidade e continuidade dessa obra. Por outro lado, ou desconfiando de que viesse ela a continuar, por isso retiveram uma parte e mentiram. Não mentiram aos homens, diz Pedro, mentiram a Deus. O pecado foi tão grave que a sentença foi a morte, que os levou diretamente para o juízo eterno. No versículo 5 diz: e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Uma coisa interessante, irmãos, é que Pedro não falou com Ananias e Safira juntos. Ele falou com um e depois falou com o outro. E a Bíblia diz que quando ele foi falar com Safira, ela não sabia, nem ele deu a conhecer que Ananias já tinha morrido. Porque se ela soubesse que Ananias já tinha morrido, ela poderia confessar a verdade só com o fim de não sofrerem o castigo ou julgamento. Isso mostra, irmãos, que cada um responde pessoalmente perante a Deus. No dia do juízo, Deus não vai chamar casais, Deus vai chamar de um em um. Cada um responderá. A Bíblia diz que Ananias fez toda essa trapaça e que Safira sabia, foi conivente, participou diretamente. Deus não chamou o casal para prestar conta, Deus chamou cada um. Cada um levará o seu próprio fardo. Cada um vai ser diretamente chamado por Deus para julgamento. A Bíblia diz no verso 6: e levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela verdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Meus irmãos, uma aprendizagem importante desse texto é que nós devemos ser extremamente zelosos com as coisas de Deus. Nós devemos ser extremamente zelosos com as coisas de Deus. A Bíblia diz: maldito que faz a obra do Senhor negligentemente. Quando a Bíblia, por exemplo, vai falar do dízimo, a Bíblia diz que através da não entrega do dízimo, o homem está roubando a Deus. Está lá em Malaquias, no capítulo de número 3, versículo de número 8: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Lá em Romanos, Paulo diz que os judeus são hipócritas, porque dizendo para não furtar, furtam, dizendo para não adulterar, adulteram, eles só citam o mandamento moral. Aí ele diz: abominando os ídolos, vocês furtam os templos, por não darem os dízimos. Então a Bíblia considera tudo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus como algo que deve ser levado a sério. Não queira ter ao próprio Deus diretamente
como seu inimigo. A Escritura diz lá em Eclesiastes o seguinte, livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, a partir do verso 1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Há dois sentidos para essa expressão: uma de reverência, que alguns utilizam para não movimentar-se de maneira desnecessária, mas também porque as pessoas apressavam-se a ir à frente fazer votos que não estavam lá no fundo inteiramente dispostas a cumprir. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Meus irmãos, eu me impressiono às vezes com a linguagem da Bíblia. Tiago diz: não queiram muito de vós serem mestres, não, porque haverá maior rigor no juízo. Aqui diz: não se apressem para fazer votos, não, prefiro ouvir e aprender. Tenha cuidado com o que você diz, porque há um mandamento em que Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Deus diz: porque eu sou Deus zeloso, ciumento. Deus diz no decálogo isso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O texto aqui diz: seja pronto para ouvir, mas não se apresse para sacrifício de tolos. Tem gente, irmãos, que quer enganar a Deus com fervor externo. É o glória a Deus, é o aleluia, é o cantar, e o coração longe de Deus em pecado, abrigando o pecado. E aí você grita, e aí você canta, enquanto o pecado está lá. Deus diz lá no livro do profeta Isaías: eu não posso suportar o pecado e a assembleia solene conjuntamente. Deus não pode suportar, irmãos, a hipocrisia, a vida dupla. Você não vai superar a maldade do seu coração ficando mais fervoroso no culto, querendo fazer a obra em pecado. Você tem que se humilhar, tem que confessar. Aquele que encobre as suas transgressões, diz lá em Provérbios, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Davi diz no Salmo 51, depois de ter pecado, agora contrito, arrependido, ele diz: Senhor, se tu se agradasse disso, eu te ofereci não sei quantos sacrifícios, mas eu sei que o sacrifício aceitável ao Senhor é o coração quebrantado e contrito. A este o Senhor não desprezará. A Bíblia diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aqui diz no versículo 2 de Eclesiastes 5: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. É para a pessoa não se apressar dizendo que vai fazer por Deus isso e aquilo, para depois não fazer. Porque da muita ocupação vem os sonhos. Verso 3: e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Aleluia. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. A Bíblia diz até que nós não devemos ser arrogantes, dizendo farei isso ou farei aquilo. Tiago diz: mas diga, se Deus quiser,
farei isto ou farei aquilo. A Bíblia diz: se tu tens uma oferta para trazer e te lembras que alguém tem alguma coisa contra ti, não oferece logo a Deus, não, reconcilia-te primeiro. Depois tu traz ao altar. Resolve o teu problema antes. Não te arrisca a dar uma oferta a Deus, abrigando alguma coisa ruim, não. Quando nós oramos, irmãos, note o compromisso que a gente assume. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz que a gente fala: Deus Pai, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você está assumindo um compromisso enquanto pede perdão a Deus. Você está disposto a perdoar os devedores? Se você diz isso para Deus e não perdoa o seu próximo, imagine em que situação você se coloca. Porque você está dizendo a Deus é para não perdoá-lo. Porque se você diz perdoa, assim como a gente perdoa, se você não perdoa, você está dizendo: Senhor, não me perdoa, manda chicote. Indiretamente. Em Mateus 6, depois de ter feito menção à oração do Pai Nosso, que termina no verso 13, no 14, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Interessante que tem um evangelista que diz: se de coração não perdoardes. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes sarados. Pedro diz: para que não sejam impedidas as suas orações. Note, se a pessoa não valoriza o casamento, ela se coloca numa posição em que Deus não há de ouvi-la, em que Deus não a ouvirá. Se não perdoar o próximo, Deus não ouve. Meus irmãos, comunhão espiritual é diferente de fraternidade social. Tem igrejas por aí que dizem o seguinte: a nossa igreja tem muita comunhão. Por quê, irmãos? Porque a gente tem um jantar toda semana com todo mundo, tem um café da manhã, porque a gente tem um dia que é só dos jovens para se divertir, tem isso, tem aquilo e tal. Isso não é comunhão, irmão. Isso é um clube carregado de programações de entretenimento. Não estou me opondo à convivência sadia, divertida, alegre, mas confundir isso com comunhão está errado. Isso é sociabilidade, isso não é comunhão. Comunhão na Bíblia é uma coisa espiritual, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. É o Espírito Santo que gera esta comunhão. Lá em Mateus 18, a Bíblia diz: quando 2 ou 3, falou Jesus, estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí tem a comunhão. A comunhão é Jesus no meio. Jesus não só é o mediador entre Deus e os homens, é o mediador entre um irmão e o outro. Entre eu e meu irmão tem Jesus no meio. Eu chego ao meu irmão por Jesus e ele chega a mim por Jesus. Mas ele disse: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, quer dizer, reunidos para mim, não reunidos para os seus interesses, reunidos para a minha glória, não reunidos em seu próprio nome, eles desaparecem, para que seja o meu nome a prevalecer, a minha pessoa a prevalecer. Dentro dessa reunião, que é para mim, estou eu no meu Deus. Aí tem a comunhão. Comunhão é uma realidade espiritual. Se você não tem comunhão com Deus, você não está em comunhão conosco aqui. Não está. Mas pastor, me dou bem com todo mundo. Eu sou uma pessoa que todo mundo gosta de mim. Bem, então você é extremamente sociável. Mas se você está vivendo uma vida de desobediência, muito embora querido por todos, tendo facilidade de sociabilidade com todos, você não está em comunhão com os irmãos. Comunhão espiritual não. Pode ser que tenha um irmão ali extremamente tímido, que mal fala, quase não tem aqui amigos dentro da igreja por causa do temperamento dele, que é introvertido, mas ele está andando reto com Deus, ele está em comunhão com todo mundo.
A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, se andarmos com Deus na luz, porque Deus está na luz, para se encontrar com Ele na luz, temos comunhão uns com os outros. Note, a condição para nós termos uma comunhão espiritual, que nós tenhamos comunhão com Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas andar na luz significa, irmãos, andar às claras. Sempre que a Bíblia fala de luz, fala obviamente da santidade de Deus. Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Mas fala da santidade de Deus, que prescruta e descobre o nosso coração e mostra aquilo que está errado em nós. Por isso que quando eu ando na luz, não apenas eu tenho comunhão com os irmãos, mas o sangue de Cristo vai purificar todo o pecado, porque na medida em que eu for errando, imediatamente sob a luz eu vou enxergar, vou confessar e vou me ajeitar e vou resolver. Por isso que logo em seguida João disse: se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. A luz mostra todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos de Jesus são como chama de fogo, como tocha de fogo, para prescrutar, para examinar, para esquadrinhar. E o crente que anda na luz é aquele crente que quer que Deus descubra a vida dele, que Deus exponha a vida dele. Ele quer ver, ele quer corrigir, ele quer acertar. Veja a oração do salmista Davi, no Salmo de número 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Eu li um comentário que diz que essa palavra sonda-me aqui tem o sentido de virar ao contrário. Ou seja, é como se uma camisa tivesse pelo avesso. Sondar aqui é colocar ela de novo na posição certa. É pegar o que está embaixo, no fundo, e trazer para cima. É pegar aquilo que está oculto e fazer vir as claras. É colocar a gente de cabeça para baixo, sacudir e deixar cair o que está nos bolsos. O salmista diz: sonda-me. Ele não está dizendo isso para o psicólogo, não, irmãos. O psicólogo diz: não, eu tenho que garantir a autoestima dele, não posso mexer aí a parte negativa da vida dele, tenho só que falar das excelências, das coisas boas dele, não vou entrar nisso aí e tal. Ele não está pedindo ao psicólogo, não. Ele não está se aventurando a se sondar, porque cada um julga reto o seu caminho aos seus próprios olhos. Mas o Senhor é que pesa os espíritos. Nós somos craques em nos auto-enganar. Ele não está falando com o psicólogo, ele não está falando para que ele mesmo vai fazer isso, ele não está falando nem com o pastor. Porque o pastor, muito embora bem intencionado, tem as limitações, não é onisciente. Ele está falando aquele que tudo vê e tudo sabe. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, o meu recôndito, o meu mais interior, a origem dos meus pensamentos, emoções, decisões, a sede do meu ser. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Essa é a oração de quem anda na luz, como ele na luz está. E esse aqui pode ter comunhão com os demais. Este aqui, o sangue de Jesus, pode me purificar de todo pecado. A Bíblia diz que na ceia devemos examinar a nós mesmos, obviamente, sob a luz do Senhor, para participarmos. Aí Paulo diz: porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos enfermos, muitos doentes, muitos que já morreram precocemente. Porque quando somos julgados do Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Deus quer, irmãos, que nós nos examinemos
sob a luz do Senhor. Nos coloquemos sob sua luz para sermos examinados. Nos examinamos no sentido de nos colocarmos sob sua luz, para que Ele nos perscrute. Paulo disse à igreja de Corinto: quando vocês tomam da ceia, não é a ceia do Senhor que vocês tomam, não é a ceia de vocês mesmos. Porque a ceia é uma manifestação de unidade do corpo de Cristo, e vocês não discernem o corpo místico do Senhor, a unidade da igreja, porque um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Cefas, outro diz eu sou de Apolo, estão cheios de partidos, participando da ceia, que é um símbolo de unidade. Vocês estão enganando a Deus, é mais ou menos como Ananias e Safira, porque se morre até. Porque está participando da ceia como se fosse uma unidade, mas está dividido. E a Bíblia fala severamente contra isso. Nós temos, irmãos, que levar a obra de Deus a sério, levar as coisas de Deus a sério. Sonda-me, o texto diz, prova-me, examina-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós temos que fazer essa oração a Deus, nós temos que ser transparentes com Deus. Deixa Deus mostrar, deixa Deus repreender, deixa Deus corrigir. Nós devemos desejar viver uma vida de obediência e de transparência. Aleluia! Não seja como Ananias e Safira, ande sob a luz do Senhor. Vamos ficar de pé. Se nós desejamos um avivamento, esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho. É nós tirarmos o nosso próprio véu, a nossa própria casca. Deixarmos Deus examinar lá no fundo que somos quem somos, corrigir os nossos caminhos e nos submetermos ao Senhor. Vamos cantar aquele corinho: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E talvez haja pessoas aqui que precisam colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sei de algo que está errado em mim, eu não quero persistir no erro. O Senhor está me mostrando agora. Eu quero confessar, eu quero deixar, eu quero um coração puro. Ajuda-me, porque eu quero te servir. Se você quiser tomar essa posição, mas venha se você quer mesmo. Se você quer que o Senhor arranque isso de você, aí você vem aqui e nós vamos orar por você, meu irmão, minha irmã. Estou fazendo um apelo que não é só para aquele que não é cristão, é para aquele que é cristão também, mas que precisa colocar-se acertadamente diante de Deus assim. Cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito
trazer o perdão pleno, trazer a consciência liberta do fardo e do peso, Pai. E que possam, robustecidos no homem interior, com o teu poder, vencerem as tentações, subjugarem as paixões, terem, meu Pai, uma nova rota, um novo percurso, agora dentro da tua santa vontade. Restaura que teu olho que tudo enxerga possa, Deus, mostrar a